primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a esponja de fermento para essa massa crescer. Então, em uma tigela, coloca a farinha de trigo, o fermento e a água. Mistura bem. E agora cobre com plástico filme para essa esponja crescer. Ela vai dobrar de tamanho e aí sim a gente vai seguir a nossa receita. Coloca a farinha de trigo em uma outra tigela. Faz um buraco no centro para facilitar na hora de você misturar os ingredientes. E aqui no centro você vai adicionar o açúcar, as gemas, uma pitadinha de sal, a manteiga, a água, a essência de panetone. Pode usar da marca que você achar em casas de confeitaria daí da sua cidade. Você vai usar aproximadamente uns 10 ml da essência. E o mel, que vai ajudar na conservação desse panetone. Junto com essa massa, você vai adicionar a esponja, que ficou desse jeito. Olha só como ela cresceu, tá vendo? Agora o fermento já tá bem ativado e a gente vai juntar aqui para misturar na massa. Agora é só literalmente colocar a mão na massa para misturar tudo isso daqui. Nessa receita eu estou usando a essência de panetone porque o aroma e o sabor ficam idênticos àqueles que a gente compra do mercado. Se você não achar ou não quiser usar a essência, é só adicionar raspas de limão e raspas de laranja na sua receita. Quando chegar nessa textura aqui, a gente vai precisar sovar. Eu vou transferir essa massa para a bancada enfarinhada e vou sovar na mão mesmo. Se você preferir, pode sovar na batedeira também usando o gancho pesado. Agora não tem segredo, é só sovar bem essa massa, mais ou menos de 10 a 15 minutos, até a gente conseguir o ponto de véu. Eu vou mostrar para vocês como é que é. Depois de 10 a 15 minutos sovando a sua massa, você vai atingir esse ponto aqui. Ela ainda gruda nas suas mãos, tá bom? Tá certo, a massa é assim mesmo. Você vai continuar sovando até atingir o ponto véu, que eu vou mostrar para vocês. Quando você conseguir esticar a sua massa desse jeito aqui, sem que ela se rasgue, né, se quebre facilmente, você atingiu o ponto véu. Então o ponto do seu panetone está certo. Agora, usando uma espátula, retire a massa da sua bancada e transfira para uma tigela. Cobre a sua massa com plástico filme, porque agora a gente vai precisar deixar ela descansar e crescer até triplicar de tamanho. Por aqui a massa levou 2 horas para chegar nesse tamanho aqui. Agora a gente vai juntar as frutas e as uvas passas. Se na sua casa você for fazer um chocotone, é só juntar as gotas de chocolate. Misture bem para as frutinhas incorporarem por toda a massa. Transfere a massa para uma bancada untada com um fiozinho só de óleo, tá? Para evitar que fique grudando demais na bancada ou nas suas mãos. Vamos dividir essa massa em 2 partes iguais. Com a sua mão também untada com um pouco de óleo, você vai dobrar 4 vezes para dentro, desse jeitinho que eu tô mostrando, para a gente conseguir bolear essa massa e levar para crescer novamente. Agora a gente vai transferir cada uma das massas para essa forma de panetone que você acha tranquilamente em lojas de confeitaria. E vamos deixar crescer novamente. Lembre-se de colocar um panetone bem separado do outro para dar espaço para ele crescer. E se quiser, também pode dar uma pressionada para ele pegar toda a base e crescer só para cima. Agora é só esperar crescer novamente. A gente vai esperar que essa massa cresça até atingir o topo da forma, tá bom? Dessa vez não precisa cobrir, é só realmente esperar elas crescerem para a gente poder assar. Quando chegar nesse tamanho aqui, já tiver atingido o topo, você vai fazer um corte com uma tesoura mesmo, aqui em cima do panetone, e vai levar para assar. Leva para o fogo mais baixo do seu forno, tá? De 160 a 180 graus. A gente vai deixar o panetone assando mais ou menos uns 45 minutos.
Olha só quem ficou pronto, tá vendo como a panetone cresce super bem e assa de uma forma bem uniforme no forno comum mesmo. Agora vem uma etapa muito importante. Infelizmente você não pode partir o seu panetone para consumir ele agora. É muito importante que você faça a etapa de resfriamento. Por que é importante resfriar o panetone antes da gente consumir? Vou mostrar para vocês aqui embaixo, ó, tá vendo como ele tá úmido? Dá para perceber na própria forma, né? Toda a umidade do panetone, ela está concentrada agora na parte de baixo da forma. Se você consumir ele agora, a umidade vai estar lá embaixo e não percorrendo todo o panetone, como a gente gosta, né? Panetone bem úmido por toda a massa. Então é por isso que é importante resfriar o panetone antes da gente consumir e antes também de embalar. Você pode resfriar esse panetone de duas formas, ou deixando ele apoiado em uma grelha, se você tiver aí na sua casa, para ele não ficar em contato direto enquanto ele resfria com a bancada, ou então fazer a forma que eu vou mostrar aqui para vocês, que é uma versão aí improvisada do processo que a gente chama de morcegar. A ideia é que o panetone resfrie virado de cabeça para baixo, como o próprio nome já sugere, né? Morcegar, como um morcego. Então, para fazer isso em casa, você vai precisar de 2 palitos de churrasco. E aí, é só percorrer toda a massa do panetone com esses 2 palitos, para a gente conseguir apoiar em 2 vasilhas, em 2 caixas, o que você tiver aí na sua casa. Eu vou usar o meu pote de açúcar e o meu pote de farinha de trigo. Pode ser qualquer coisa da sua casa, tá? Desde que tenha uma altura maior que o panetone. Então não tem segredo, é só apoiar os 2 palitos. E tá pronto. O seu panetone agora vai morcegar por um bom tempo, resfriando aqui nessa posição. Vamos lá para a hora da verdade. Gente, olha só que coisa mais linda! O panetone ficou super fofinho, tá dando para vocês verem no vídeo? Cheio de frutinhas, essa receita é realmente muito maravilhosa.